Filipenses capítulo 1, dos versos 3 ao 11. A igreja encontrou? Amém? Diz assim a Sagrada Escritura, queridos. Filipenses capítulo 1, dos versos 3 ao 11. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo Jesus voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Deus, nós rendemos graças a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado conosco, pelo privilégio que o Senhor nos dá de servi-lo. A nossa oração é que o Senhor venha falar ao nosso coração. Fala conosco, fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Que em cada gesto desse culto, em cada momento deste culto, o Senhor seja o centro, o Senhor seja o motivo, e que o Senhor seja exaltado e glorificado, Pai. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa série de sermões, Raízes e Frutos, e hoje eu quero falar com vocês sobre o caráter de uma igreja frutífera. Esse texto que nós acabamos de ler expressa muito bem o que é uma igreja ser frutífera de fato, né? Há uma das grandes confusões da igreja contemporânea é achar que fruto é sinônimo de movimento. É achar que, porque tem muito evento, muita rotatividade de pessoas, essa igreja é uma igreja frutífera. Não é ter o calendário cheio, não é ter um auditório lotado, não são redes sociais crescendo ou cheias de pessoas. O que é ser uma igreja frutífera, então? É quando pessoas são transformadas pelo Evangelho de fato. Isso é uma igreja frutífera. O Senhor sempre olhou primeiro para aquilo que ninguém vê com facilidade. É o caráter de uma igreja. Nós olhamos muito para o externo, para aquilo que acontece, que a gente pode ver, mas a gente não olha o que está por dentro. Deus, Ele olha o caráter de uma igreja. O problema não é o crescimento. Eu não estou falando que o crescimento é ruim. O problema não é o crescimento. O problema é crescer sem raízes. O problema não é aparentemente produzir. O problema é quando a gente produz, nós achamos que produzimos, mas Cristo não está ali. Como o próprio Jesus disse em João 15. João 15, verso 5 diz: Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. John Stott, no livro A Igreja Autêntica, ele diz o seguinte: o crescimento numérico, sem crescimento espiritual, correspondente a uma tragédia e não a um triunfo.
uma monstruosidade de um milagre que não aconteceu. O crescimento quantitativo sem o qualitativo é doentio, pois as pessoas que se unem à igreja sem terem sido verdadeiramente impactadas pelo Evangelho de Cristo acabam se desviando. Meu querido, o que adianta uma igreja cheia, mas não serem pessoas convertidas? O que adianta uma igreja que parece pungente, mas na verdade é uma igreja que está morta, assim como Jesus disse para aqueles religiosos da época? Por dentro vocês são lindos, mas por fora vocês são lindos, mas por dentro vocês são como sepulcros. Esse texto que nós lemos, Paulo prega nessa igreja na sua segunda viagem missionária, lá em Atos 16. Paulo planta essa igreja. E ele escreve essa carta aproximadamente 10 anos depois. Ele está preso agora. Vocês perceberam o tom de alegria e de amor de Paulo para com essa igreja? E olha, irmãos, que aconteceram coisas tremendas ali. Lídia se converte. Paulo e Silas expulsam um demônio numa menina adivinhadora e ela se entrega para Cristo. Eles são presos por conta disso, porque eles são perseguidos. De noite, cantando e louvando dentro da prisão, a prisão cai. O carcereiro se converte e ali surge uma igreja firme. Esse é o contexto. Paulo mostra para a gente aqui, queridos, revela para a gente 3 marcas de uma igreja frutífera dentro do que a gente leu. A primeira marca é que uma igreja frutífera é uma igreja que cultiva uma fé perseverante na obra de Deus. Eu me arrisco a dizer que um dos grandes problemas da nossa igreja moderna hoje, sabe qual é? Perseverar. A gente quer tudo para ontem, não é verdade? A internet de 1 mega já não vale mais nada. A gente quer mais. A gente quer algo instantâneo. A gente já não quer mais fazer a comida dentro de um fogãozinho a lenha, né? Tem que ser no micro-ondas, é mais rápido. A fé, a caminhada cristã nunca foi sobre rapidez, queridos. Nunca foi sobre ser instantâneo, nunca foi no estalar de dedos. Não é sobre rapidez a fé. A fé é sobre perseverança, querido. A fé é sobre perseverar. A fé é sobre lutar. Nós não vemos durante a Sagrada Escritura, em nenhum momento, comparar a fé cristã como um tiro rápido de 100 metros. É pelo contrário. A Bíblia diz que a vida cristã é uma maratona. Hoje está na moda correr, né? Imagina você correr uma maratona, 42 quilômetros, né? Imagina. Subidas, terreno acidentado. Tem um livro que eu gosto muito que trabalha essa ideia, que é o livro do O Peregrino, de John Bunyan. E a vida cristã é isso. É nós caminharmos, é nós lutarmos e perseverarmos. Não ache você que a vida cristã é um mar de rosas. Agora eu entreguei minha vida para Cristo e tudo vai dar certo. Não, querido. Não é sobre isso que é a fé. A fé não é sobre as coisas darem certo para nós aqui. É sobre as coisas até darem errado. Mas a gente continua. É sobre sofrermos perseguição. Mas não vamos parar. A gente pode ser perseguido. A gente pode ser afligido. Mas nunca somos abandonados. Não é isso que a palavra diz? Meus irmãos, nós vivemos numa geração marcada pela pressa. E o pior, pela superficialidade. É tudo muito superficial. Ninguém é amigo de ninguém mais hoje. Ninguém persevera. Algo dá errado, ele já para. Não tenta fazer de novo. Ah, não, isso aqui está difícil demais, eu vou largar. Sabe qual é o problema disso? É que a gente tem levado esse caráter, sabe, medroso, para dentro do reino. E a gente para no primeiro problema. Aqueles que saem chorando, vocês conhecem esse salmo, não conhecem? Aqueles que saem chorando, voltam o quê, queridos? Felizes, meus irmãos. Sabe por que nós voltamos sempre felizes? Não é porque as coisas deram certo para nós. Não é porque tudo vai bem. Não é porque nós somos louvados. Não é porque a gente está recebendo um louro. Não é porque as pessoas acham a gente legal. Mas é porque o nosso Deus é quem dá o nosso galardão.
Gente, Paulo está escrevendo essa carta e está preso. Paulo está preso, irmãos. E vocês percebem um tom de coragem de Paulo? Vocês percebem um tom de fé de Paulo? Vocês percebem um tom de perseverança de Paulo? Meus irmãos, Paulo podia estar choramingando aqui. Olha só, eu tinha uma vida legal, eu tinha status, eu estudava aos pés dos maiores desse tempo, eu tinha uma condição financeira tranquila, abandonei tudo para servir esse Cristo que me encontrou, e agora onde eu parei? Não é assim que muitas vezes a gente fala? Seja sincero, meu querido, não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente fala quando algo dá errado? Mas eu não sirvo Cristo. Mas por que isso aconteceu? Mas eu não sou servo do Senhor. Querido, nesses últimos 2 meses eu nunca falei isso para Deus. Deus, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu nunca orei tanto por algo na minha vida. Eu nunca me prostrei tanto, meus irmãos, diante do Senhor para orar por uma causa, como foi nesses últimos meses. E eu nunca ouvi tanto silêncio de Deus. Sabe por quê, meu querido? É sobre perseverança. É sobre perseverança. Paulo sabe que a cabeça dele já está a prêmio. Mas o que Paulo está querendo mostrar para essa igreja, que já mostra isso para ele, é dizendo: olha, igreja, continuem firme, ao ponto dele dizer: todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Olha que coisa linda, meu querido. Olha que coisa linda. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz isso: vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. E Paulo está com os olhos fitos nisso. A gente está numa série de pregações aqui na juventude sobre transformação. E ontem eu preguei no Salmo 119 para os meninos, dizendo para eles exatamente isso. Vocês têm que estudar, vocês precisam, querem passar no concurso? Estudem, querem ter uma boa profissão? Estudem, mas nunca coloquem isso no primeiro lugar. O primeiro lugar é Deus e a obra dEle. Paulo abandonou tudo, meus irmãos. E sabe o que é lindo nisso? É Paulo olhar para essa igreja e falar: todas as vezes que eu lembro dessa igreja amada em Filipos, eu fico alegre. Agora, uma pergunta para mim e para você. Será que as pessoas, ao olharem ou ao pensarem sobre a Betesda, o coração delas se enche de alegria? Será? Ao fazer esse sermão, eu fiquei meditando nisso. Eu fiquei refletindo. Será que os meus irmãos, quando pensam na nossa igreja, eles se alegram? Fala: que igreja boa, como eu sou bem tratado. Meu coração se enche de alegria por essa igreja, irmãos. Meu coração se enche de alegria pela igreja Betesda. Quando eu estava fazendo esse sermão, estudando, não quero ter essa audácia, mas eu me coloquei no lugar de Paulo com relação à nossa igreja. E todas as vezes que eu penso na Betesda, meu coração se enche de alegria. Eu cheguei aqui um menino de 27 anos. Hoje eu vou fazer 41 e Deus usou essa igreja para ser instrumento dele na minha vida. Me deu uma família, tanto uma família espiritual como a minha esposa, minha filha. Vocês me aturam já há quase 14 anos. Meu coração se enche de alegria quando eu me lembro da Betesda. Quando eu me lembro de vocês. Mas a pergunta agora eu faço é para você. O seu coração se enche de alegria com relação à Betesda? Fico pensando nos irmãos mais antigos aqui da igreja, né? Irmão Ailton, que colocava as coisas tudo dentro do seu carro, hein? Lá na igrejinha. Como é que o coração dele fica? Coração de quem está chegando na igreja agora. Paulo, ele olha para essa igreja, e é interessante porque Paulo estabelece uma progressão direta. Ele mostra um gatilho, que é a lembrança que ele tem da igreja. Ele mostra a resposta, porque ele tem gratidão no coração por essa igreja, e ele mostra o destinatário dessa gratidão pela igreja, que é Deus. Quando ele diz de forma bem clara para nós: sempre que eu oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Olha o que Paulo está falando.
Paulo mostra que a igreja em Filipos era uma bênção na vida dele. Por todas as vezes que ele pensava nessa igreja, algo invadia o coração dele. Era em saber que essa igreja o ajudava, mesmo quando ele estava preso. Irmãos, essa igreja em Filipos não era uma igreja rica, não era uma igreja abastada, mas sempre foi uma igreja fiel ao Senhor. Lá por volta do capítulo 2, nós vamos ver Paulo citando Epafrodito, que é quem foi nessa igreja, levou a carta e depois volta com donativos para Paulo. Olha que igreja amorosa. Tem como Paulo não gostar de uma igreja que cuida dele até quando ele está preso? As igrejas da qual nós nos lembramos, né, às vezes pode ser pelo prédio, né? Que prédio bonito, né? Às vezes pode ser por uma boa música, uma igreja que tem um bom louvor, outras pelos eventos, né? Tem igreja que vive de evento, né? É evento atrás de evento. Mas existem igrejas das quais nós nos lembramos porque ali fomos discipulados, porque ali fomos restaurados, confrontados, tratados, abandonamos o nosso pecado, fomos amados e fomos transformados. O tempo pode passar, mas o endereço do amor para com aquela igreja nunca vai mudar. É como uma árvore, né, antiga. Ninguém se impressiona apenas com os galhos e com as folhas frondosas daquela árvore, mas com as marcas que ela deixa, né? Quando a gente é mais novo, a gente sempre gosta de passar no tronco da árvore, escrever o nosso nome e pôr a data, né? Quem já fez isso? A gente vai ali, põe o nome e deixa a data. Por quê? Porque aquilo marca, nos traz memórias de tempos bons. Meu irmão e minha irmã, eu não quero falar do macro da igreja, mas quero falar de você enquanto igreja do Senhor. Será que quando pessoas passam perto de você, ou convivem com você, elas têm boas lembranças de você? Gordon Fee, comentando esse texto, ele vai dizer que a gratidão de Paulo nasce porque a igreja em Filipos não apenas ouviu o evangelho, eles passaram a viver em comunhão e praticar o que o evangelho dizia. Sabe qual é o meu receio, meus irmãos? É que a gente não viva o que o evangelho manda. É que a gente comece a viver simplesmente as coisas e os preceitos que a religião manda. Sabe? A religião manda fazer isso, então nós vamos viver dessa forma. A gente tem vivido em tempos que as pessoas não querem ter contato umas com as outras. Meus irmãos, a gente precisa disso para ter transformação. Uma igreja frutífera não é só uma igreja que tem uma boa música, um bom sermão, uma boa estrutura, tanto física quanto de programação, mas é uma igreja amorosa. Uma igreja que olha para o outro. William Hendricks, comentando esse texto, ele vai dizer que a verdadeira comunhão cristã não é baseada em afinidades humanas. Preste atenção nisso. Não é baseada em afinidades humanas, mas na participação conjunta na causa de Cristo. Sabe por que a gente sofre com o outro? Sabe por que quando o outro tem uma bênção a gente se alegra com ele? É porque a gente sabe que a gente partilha do mesmo Deus. E se a gente não partilha do mesmo Deus, se a gente não serve o mesmo Deus, a gente não tem compaixão, querido. Lá na frente a gente vai ver isso, Paulo citando essa questão de compaixão de Cristo. Mas a pergunta que fica aqui é: que tipo de lembrança nossa vida cristã deixa nas pessoas? Que tipo de lembrança a sua vida deixa nas pessoas? Que marca a sua vida deixa nas pessoas? Será que é de alguém perseverante? Será que é de alguém medroso? Será que é de alguém altivo? Quando líderes se lembram de nós, lembram de alguém que soma ou de alguém que dificulta e sempre gosta de dividir? Vocês estão compreendendo que é um líder que plantou essa igreja, que se lembra dessa igreja com grande alegria? O que nós vemos hoje, muitas vezes, meus irmãos, e aqui eu falo como pastor, e hoje como vice-presidente da região Planalto, como tem pastores magoados com igrejas, machucados. E como tem igrejas machucadas por causa de pastores. Sabe, às vezes é muita guerra, meus irmãos. É um puxando a corda para um lado e outro puxando a corda para o outro. Parecendo, sabe o quê? Que a gente luta por causas diferentes. O que Paulo expressa aqui para essa igreja é: eu sei que vocês lutam pela mesma causa que eu. E lá na frente nós vamos ver isso.
Meus irmãos, não é sobre dividir, é sobre somar. Essa igreja, ela persevera na obra porque ela confia na fidelidade de Deus e não na estabilidade humana. Olha só o que o verso 6 diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Agora Paulo revela qual deve ser a verdadeira confiança do crente. A sua segurança não pode estar, meus irmãos, em homens. Estava conversando agora, né, Anderson? Quando pessoas colocam em outras pessoas toda a sua confiança como se elas fossem deuses. Porque quando ela errar, aí todo mundo erra. Nossa, como... Meus irmãos, nós temos que ser exemplo um para os outros, mas nunca deuses na vida de alguém. Paulo está mostrando para essa igreja que Cristo é quem deve ser o depósito da confiança dele. A palavra tenho certeza ou estou certo, no original, comunica uma convicção firme, uma certeza estabelecida, uma confiança inabalável. Paulo não está expressando um desejo ou está expressando algo otimista, sabe? Eu estou otimista porque Deus vai fazer. Sabe aquela, pode ser que faça, pode ser que não? Não, meu irmão, o crente não é assim. Paulo está declarando uma certeza espiritual fundamentada no caráter de Deus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai cumpri-la. Quando Paulo está falando aquele que começou, Paulo tira o peso dele e aponta para Jesus. E é por isso, meus irmãos, não é sobre Tiago, não é sobre Giovanni, não é sobre outro líder da igreja, é sobre Jesus, meus irmãos. É sobre Jesus. Essa semana, a Taidina está dando aula para as crianças hoje, e ela está dando a lição sobre Noé. E ela virou para mim e falou: amor, qual é a moral da história? Porque aqui está falando que está dando muita ênfase na obediência de Noé. Eu falei para ela: está errado. Não é sobre Noé a história. É sobre um Deus misericordioso. É sobre um Deus bondoso. É sobre um Deus zeloso. É sobre um Deus que mesmo diante da infidelidade de todos, Ele permanece fiel. Ali é sobre um Deus que preserva os seus. Não é sobre simplesmente bondade, obediência e fidelidade de homem. Porque assim que saiu da arca, o que Noé fez? Vocês se lembram, meus irmãos? Assim que Noé sai da arca, assim que as coisas ficam boas, o que ele faz? Mas Deus continua bom, meu irmão. Deus continua misericordioso, meu querido. Deus continua bondoso conosco. Então é sobre Deus, não é sobre nós. Paulo tira o peso dele, está falando: eu preguei, eu plantei essa igreja, mas eu fui apenas instrumento, porque quem é o dono de vocês é aquele que começou a obra em vocês. Amém, igreja? Meu irmão, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la. E quando Paulo está falando de irá completá-la e boa obra, aquele que começou, eu tenho certeza, Paulo está falando da salvação, queridos. A salvação, ela é um processo que a gente, quando nós nos prostramos diante de Cristo, a gente já tem a salvação. Mas depois a gente passa por um processo, assim como um escultor, ele pega o barro ali bruto, uma pedra bruta, e ele vai tornando, se uma pessoa qualquer passar por aquela pedra ou por aquele barro, ele vai ver apenas barro e pedra, não é verdade? Mas o escultor não, ele já vê o que aquela pedra pode ser, o que aquele barro pode se tornar. Deus é esse escultor, meus irmãos, que olhou para mim um dia, mesmo desacreditado, olhou para mim e falou: olha, esse cara aí pode dar alguma coisa. Deus não fez isso. Deus falou: o Tiago, ele vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. A Arlete vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. O Benjamin vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. O Anderson vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. Sabe por quê? Pessoas podem olhar para mim e para você e não ver nada de bom, mas Deus olha e transforma a nossa vida. Deus pega o diamante bruto e transforma. O que Paulo está falando é uma cidade pagã como a de Filipos, onde tinha uma moça que adivinhava, era possuída por demônios. Deus vai lá e tira o demônio dela e torna ela uma crente, queridos. Amém, igreja? Essa mulher se converteu. Lídia, uma pagã, escuta o evangelho. Deus transforma ela numa crente. Aquele carcereiro se torna um crente.
Sabe por quê? Nós podemos não ver nada, mas Cristo vê. E é por isso que Paulo diz, até quando Cristo voltar. Até quando Cristo voltar, querida igreja, Ele vai estar trabalhando na nossa vida, na minha e na sua vida. Igreja, precisamos olhar menos para aquilo que estamos construindo externamente e olhar mais para o nosso caráter. É lindo, a nossa igreja está ficando bonita, mas nós sempre frisamos isso aqui na igreja, meus irmãos. Não é sobre prédio, não é sobre parede, não é sobre instrumento, é sobre pessoas. É sobre pessoas. Deus está formando um povo com caráter transformado, com raízes profundas e frutos permanentes, queridos. Deus não quer que você fique aqui na igreja perambulando e no final de tudo ouvir aquela frase que ninguém quer ouvir, afasta de mim porque eu não te conheço. Não é isso a vontade dele, não é essa a vontade dele. Deus quer que você tenha raízes profundas, Deus quer que você tenha frutos permanentes. A pergunta que precisamos fazer hoje não é apenas o que estamos fazendo para Deus. A pergunta é mais profunda e deve ser: quem estamos nos tornando diante de Deus? Quando alguém passa pela nossa igreja ou pela minha vida, encontra apenas eventos, ou quando passa pela minha vida, encontra apenas palavras jogadas ao vento, ou encontra uma pessoa transformada. Quem convive comigo, com você, conosco, encontra apenas uma pessoa que é ativa na igreja, ou encontra uma pessoa transformada por Cristo? Reflita nisso, meu irmão. Se Cristo olhasse para nossas vidas hoje, o que Ele encontraria em você? Raízes profundas ou rasas? Frutos ou apenas palavras? Perseverança ou apenas incerteza? Preste atenção nisso. Uma igreja que glorifica a Deus não é aquela que apenas cresce em número, mas é aquela que cresce em um caráter transformado pelo próprio poder do nosso Deus. O que Paulo está dizendo para nós aqui é muito sério, meus irmãos. Se nós não crermos que aquele que começou a obra em nós, que aquele que nos chamou, Ele vai completá-la, é vã a nossa fé, queridos. Se você corre apenas atrás dessas coisas que o mundo oferece, a sua fé é vã. É por isso que Paulo, continuando, ele vai dizer que a segunda marca dessa igreja é uma igreja que vive relacionamentos firmados num amor verdadeiro. Eu fiz questão de colocar essa última palavra, verdadeiro, esse adjetivo final. Ele precisa ser um amor verdadeiro. Eu acho que nunca foi tão difícil conectar pessoas de verdade nos nossos tempos. É ou não é, queridos? Parece que ninguém tem tempo para ninguém mais. A gente olha e as pessoas estão sempre no celular, até no culto. Tem trocentas pessoas na sua rede social, mas no frigir dos ovos, ela se sente sozinha. A gente vive num mundo hoje que a palavra amor, ela virou apenas uma palavra bonita para ser falada, mas não para ser vivida. Porque até o ponto que você erra comigo, você já não serve mais para mim. Se você não pensa igual eu penso, você já não serve mais para mim. Meus irmãos, a gente vive numa guerra hoje. Numa guerra. Essa é a realidade nossa hoje, irmãos. E a gente vê isso dentro da igreja. Reuniões que começam, aí briga por conta da parede que deve ser pintada de uma cor, não, o outro quer de outra, aí já acabou. Aí já começa a ofensa pessoal, já começa a agressão verbal. Começa ali numa conversa teológica, aí de repente já começa a brigar porque a visão é diferente. 1 João capítulo 3, verso 14 diz assim, queridos: se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto. 1 de Pedro 1, 22, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o seu coração. John Stott vai dizer no livro Igreja Autêntica: a unidade da igreja não é produzida por uma estrutura humana, mas preservada por relacionamentos governados pelo amor que vem de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? E o que Paulo diz para essa igreja, a partir do verso 7?
Quando ele está dizendo assim, é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu tenho vocês no meu coração. Olha o verso 7 agora, queridos. O verso 8. Deus sabe do amor por vocês e a saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de quem? Com a mesma compaixão de quem, igreja? Olha que sério isso que Paulo está dizendo. Que compaixão gigantesca, é a compaixão de Cristo, não é uma compaixão humana. O que os textos que eu li para vocês, de 1 de Pedro 1,22, de 1 João 3,14, essa frase de John Stott nos diz em relação ao texto, é que, meu irmão, a igreja que vive a comunhão, ela precisa viver uma comunhão e um amor que nasceu do Evangelho. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quem não conhece Cristo não tem condição nenhuma de amar, verdadeiramente. Você está afirmando isso, pastor? Estou. Quem não conhece o amor de Cristo não sabe o que é amor verdadeiro, porque o próprio João diz isso na sua carta. Nós só sabemos o que é amor porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão, o amor que o homem e que o ser humano prega por aí é um amor de troca. Até os casamentos são assim. Eu já ouvi isso muito, meus irmãos. Eu mereço ser feliz. Essa pessoa, o meu cônjuge não faz nada por mim. Meu irmão, não é sobre o outro fazer por mim, é sobre eu fazer, é sobre eu amar. É sempre eu. Não, é sobre o que eu faço para o outro. O amor verdadeiro que vem de Cristo não é troca, é doação. Por que João está afirmando e por que Paulo fala que sente amor por essa igreja? Porque Paulo se doou para essa igreja e essa igreja se doa para Paulo agora. Meu irmão, você acha que alguém tem coragem de morrer no lugar de outra pessoa se não for um amor verdadeiro, queridos? O que você acha, irmão? Estava conversando com um dos nossos seminaristas há 2 semanas atrás. Eles estavam aqui de semana sabática. Aí chamei ele, o Caleb, para tomar um café comigo. Tomamos, conversamos, oramos, conversamos sobre o futuro. E ele virou para mim. Ele está contando o estágio dele, que ele está fazendo estágio numa igreja bem pequena, não tem pastor, ele está fazendo tudo na igreja. Eu falei, isso é bom, cara. Você quer ser missionário, por onde você vai? Às vezes você vai ter que ser tudo. E ele vira para mim e fala assim, pastor, eu falei, para onde Deus já tem te mostrado alguma coisa? Ele, pastor, eu quero ir para o lugar mais difícil que tiver. Mais difícil que tiver. Onde o evangelho não é pregado, é lá que eu quero estar. Ele chegou a dizer assim, se for a Coreia do Norte, eu tenho coragem de ir. Olha, meus irmãos, eu fiquei olhando para aquele menino, falei, caramba, que amor por Cristo é esse? Que amor por almas é esse? Mas é sobre isso, meu irmão. Se nós não tivermos essa marca do amor verdadeiro, a gente nunca vai ser uma igreja que vive a comunhão verdadeira. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai estar procurando para nós. A gente sempre vai estar procurando para mim. Paulo chega a dizer para essa igreja, olha, eu tenho vocês no meu coração. É muito forte isso, irmãos. Não é uma linguagem institucional que Paulo está usando, é uma linguagem relacional. Paulo não carrega apenas o nome daquela igreja em relatórios missionários, em planilhas financeiras. Ele carrega aquela igreja no coração, de forma pessoal. O amor de Paulo e dessa igreja não foi construído, meu irmão, em fundamentos estabelecidos pela razão humana, pela filosofia, pelo intelectual, mas foi construído. Essa comunhão entre Paulo e essa igreja, essa comunhão foi construída, esse amor foi construído no próprio Cristo. Foi no próprio Jesus. É por isso que Paulo olha para essa igreja e fala, eu tenho saudade de vocês, eu amo vocês. Porque quando Paulo abandonou tudo para pregar o evangelho para essa igreja, ele amava Cristo e as pessoas que estavam ali. E aquela igreja agora ama Paulo como um homem de Deus, como um anjo do Senhor. Isso que é comunhão de verdade, igreja. Não é a gente estar aqui apenas aos domingos, tocar na mão do outro, dar um abraço. Boa semana, Deus te abençoe. Ou perguntar para alguém, e aí, como é que está a sua vida? Aí a pessoa faz aquilo que a gente muitas vezes não quer, né?
Deixa eu te contar então. Nossa, aí a gente já começa a olhar no relógio, né? Ixi, cara, deu errado a minha pergunta, hein? Porque agora eu vou ter que investir tempo aqui. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Nós vivemos em tempos que a gente não quer viver isso. Muitas vezes nós, quando eu falando nós, eu estou falando a maioria. Lógico que tem as exceções. Muitas vezes a gente não quer viver isso. Paulo, ele é tão verdadeiro com essa igreja, que ele mostra que a amizade, o amor, a comunhão com essa igreja, nasceu de dificuldades também. Ele fala, olha, vocês têm participado comigo da graça, ou seja, da graça da salvação, assim como Deus, eu fui alcançado pela graça de Deus, vocês também foram, tanto na minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Olha só o que Paulo está dizendo. Vocês também labutam comigo, vocês também sofrem comigo, vocês também estão aqui comigo, vocês estão me ajudando, vocês estão lutando, vocês estão orando por mim. Meu irmão, quando um irmão passa por lutas, nós estamos percebendo isso? Quando um irmão passa por crise financeira, dificuldade em casa, a gente está percebendo isso? Ou a gente fecha os nossos olhos para isso? Quando alguém desaparece, nós sentimos falta dessa pessoa? Esses dias eu estava brincando com jovens, né? Eu falei, olha, vocês têm a tarefa agora de trazer pessoas no culto da juventude e nosso acampamento é no final de setembro. Então vocês precisam pensar, orar e ajudar uma pessoa a ir para o acampamento. Aí eu brinquei. Eu sei que para algumas pessoas é difícil até ela vir para o culto, quanto mais trazer alguém. Mas é assim. Sabe por quê? Porque a gente não está preocupado se alguém faltou, se alguém não faltou. Tem pastor lá na igreja, pastor se vira com isso aí. Não, meu irmão, isso é tarefa minha e sua, não é só minha, não é só dos pastores, não é só dos líderes de PGs. Essa tarefa é de todos nós, meu irmão. Será que a gente sente falta desse irmão? Quando o irmão chora, a gente chora junto com ele. Quando o irmão se alegra, a gente se alegra com ele. O que desenvolve, meus irmãos, tudo isso em nós, é o que Paulo diz no verso 8. Deus sabe do amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo. Sabe o que isso me lembra? Me lembra quando Paulo, ele chegando de um tempo de peregrinação com seus apóstolos, ele chega ali em um dos montes de Jerusalém, isso está relatado em Mateus, capítulo 9. Jesus chega naquele monte, olha para o povo, olha para a cidade, chama os seus apóstolos e diz, olham lá. Eles estão aflitos e desesperados, como ovelhas que não têm. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Olha a compaixão que Jesus teve. Será que a gente tem esse mesmo olhar de compaixão para com o outro, assim como Jesus tem, assim como Paulo está tendo? Porque essa afirmação que Paulo faz, meus irmãos, é uma afirmação muito séria. Paulo está falando, eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês, e a mesma compaixão que Cristo tem. Eu não queria ficar usando esse exemplo, mas é o que eu vivi ultimamente, e é o que mais tem falado ao meu coração. Eu nunca senti tanta compaixão de uma pessoa, como eu senti da minha irmã. Nunca, meus irmãos, eu nunca me coloquei no lugar de uma pessoa como eu coloquei no lugar da minha irmã. Cara, que dor. Compaixão é você olhar para aquela pessoa e falar, cara, eu sinto o que você está sentindo. Compaixão é a gente olhar para os perdidos, meus irmãos. E a gente, não é a gente ter, sabe, às vezes nojo daquela pessoa. É a gente olhar para aquela pessoa e falar, meu Deus, olha o estado dessa pessoa. Olha para onde ela está indo. Meu irmão, todas as vezes que eu penso quando alguém falece nossa, será que ela ouviu o Evangelho? É assim com você também? Todas as vezes eu penso isso. Será que ela ouviu o Evangelho? Será que ela se prostrou diante de Cristo? Será que ela agora, ela está onde Jesus falou para aquele ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu falo para você que é hoje. Será que essa pessoa já está desfrutando da presença do Senhor? Ou será que ela está na perdição? Meu irmão, ter compaixão é isso. Ter compaixão é você ver um irmão sofrendo na sua igreja e você ajudar esse irmão. Não, deixa para os líderes da igreja, deixa para os pastores. Meu irmão, a gente vive em tempos que as pessoas entram na igreja, saem antes do culto acabar para não cumprimentar ninguém.
como eu tenho orado, a nossa igreja tem que crescer porque as pessoas precisam ouvir o evangelho e se prostrar diante de Deus. Mas agora, se for só por número, se for só por pessoas que querem oba-oba, não adianta, meus irmãos. Não adianta. Irmãos, não é sobre comportamento religioso que eu estou falando com vocês. É sobre alguém que teve o coração transformado. Não é sobre alguém que é bonzinho. É sobre alguém que era mau, pecador, separado de Deus, mas foi alcançado pela graça tremenda do Senhor e hoje ele serve a Ele. É sobre isso que eu estou falando com os irmãos. Talvez hoje Deus não queira apenas mudar a forma como você trata alguém, ou seja, o seu comportamento. Talvez hoje Deus queira trocar a raiz daquilo que você tornou por dentro. Eu não estou falando para você mudar apenas o seu comportamento, eu estou falando para você entregar a sua vida para Deus. Não é sobre salvação que eu estou falando só, meus irmãos. Aquele que foi salvo, ele vai sendo transformado gradativamente. Às vezes hoje, meu irmão, é noite de você olhar para o Senhor e falar: Deus, eu quero essa transformação. Chega dessa vida medíocre cristã que eu vivo. Chega de só ficar procurando culto e só culto e mais nada. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero viver o Evangelho. E é por isso que Paulo fala sobre a terceira marca para essa igreja, que é uma igreja que busca maturidade no conhecimento para glorificar a Deus. Sabe o que isso é interessante, meus irmãos? A gente vive atormentado nessa terra, sempre buscando coisas para nós. Não é verdade? Querendo uma casa melhor, querendo um carro melhor, querendo um trabalho melhor, querendo mais dinheiro, é querendo status, é querendo que as pessoas nos tratem bem, é querendo que as pessoas nos carreguem no colo. A gente sempre é isso, sabe? Esse consumismo emocional desenfreado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto eu, nós não buscarmos uma maturidade em Cristo, a fim de que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, nós não vamos ficar em paz. Nós não vamos ficar em paz. O texto nos orienta a sermos maduros, meus irmãos. É por isso que depois de mostrar perseverança para essa igreja e profundidade nos relacionamentos, Paulo ora para que essa igreja amada, ela comece agora a ter o que é de fato essencial na vida, maturidade espiritual. E é interessante Paulo começar esse texto, essa parte no verso 9, dizendo: eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. E olha só o verso 10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. É como se Paulo estivesse falando para essa igreja. Pode ser que alguém, ao olhar para Paulo, fale e pense: caramba, que isso? Um cara que tinha tanto status, um cara que tinha tanto, agora está preso. O que Paulo está mostrando para essa igreja, preste atenção, amados, é que essa vida não é importante. Glorificar a Deus é o que é importante. O que Paulo está mostrando para essa igreja, meus irmãos, é como ele mesmo disse para Timóteo: completei a carreira, guardei a fé. Agora o que está me reservado a mim é a presença do Senhor. Acabou. Meu irmão, minha irmã, será que na nossa velhice, quando nossos cabelos estiverem brancos, não tivermos mais forças, a morte já batendo na nossa porta, a gente vai olhar para trás e vai dizer: eu glorifiquei a Deus, tudo que era para ser feito, eu fiz. Será, meu irmão? Ou será que a gente vai olhar para trás como Salomão? Ou será que a gente vai olhar para trás como Salomão, que olha para trás e fica triste com tudo que ele fez? Paulo está mostrando para essa igreja e orando, falando: olha, há algo muito mais importante, que é a obra do Senhor. Quem cresce no amor, esse sim vai ter conhecimento e discernimento. E o conhecimento e discernimento que Paulo vem usar aqui,
É uma ideia muito forte, porque aponta para o conhecimento profundo, não apenas de conhecer, de ouvir falar, mas experimental, não apenas informação intelectual, mas de vida. Quando ele fala de discernimento, ele está comunicando uma percepção espiritual, avaliar corretamente aquilo que Deus faz e está fazendo através de nós. E só tem condição de fazer isso quem tem vida com Deus, meus irmãos. Pense comigo, igreja. Nós conhecemos a palavra, mas nosso amor está crescendo, nosso discernimento, nosso conhecimento está crescendo. Nós defendemos a verdade, né? Está todo mundo defendendo a verdade aí. Mas ainda tratamos pessoas de qualquer forma, sem graça. Nós servimos muito, mas continuamos insensíveis às dores do nosso irmão. Quando Paulo está falando de amor, conhecimento e discernimento, ele encerra o verso 10 e 11, dizendo isso para nós de forma bem clara no verso 11. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça. O que é justiça aqui, meu irmão? Eu e você, nós não temos justiça. Nós só temos justiça em quem? Em Deus, o único justo que habitou nessa terra, Jesus Cristo. Então Paulo está falando que vocês sejam cheios da presença de Deus e vocês sejam cheios de fruto, a fim de que o nome de Deus seja exaltado e glorificado agora e para todo sempre. Igreja, esse é o caráter de uma igreja frutífera, de uma igreja que glorifica a Deus. Ela persevera na obra, ela vive um amor verdadeiro e ela entende que ela precisa desenvolver nela os frutos para que Deus seja glorificado. Esse é o recado para nós nessa noite, meu irmão. Não é sobre o nosso nome, não é sobre nossa reputação, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Aquilo que fazemos para Deus nasce do amor por Cristo ou porque a gente quer reconhecimento? Nasce da redenção ou de uma aparência que a gente quer passar para as pessoas? Nasce de raízes profundas em Deus ou de uma performance espiritual que a gente tem? Provérbios 4, 23, e aqui eu encerro, diz assim: acima de tudo e acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. Meus queridos, quando Deus transforma a raiz, que é o coração, o caráter, ele vai ser transformado. E inevitavelmente, você vai dar fruto. E esses frutos vão glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você agora. Eu falei para toda a igreja. Mas para que a igreja viva tudo isso, meu querido irmão e minha querida irmã, nós, individualmente, de forma pessoal, individual, precisamos viver isso. Ou seja, você precisa viver, eu preciso viver, para que a nossa igreja viva isso também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Deus, transforma o nosso caráter. Transforma a nossa vida, Senhor. Nós não queremos apenas uma igreja cheia de eventos. Nós não queremos apenas uma igreja com agenda lotada. Nós não queremos apenas uma igreja com performance. Mas nós queremos uma igreja que transforma vidas, que seja usada para que outras pessoas sejam impactadas pelo Evangelho, para que pessoas sejam cuidadas, para que pessoas sejam discipuladas, para que pessoas sejam transformadas, Senhor. Deus, fala ao coração de cada irmão, fala ao meu coração, fala ao nosso coração, meu Deus. Nós não estamos estudando sobre frutos, nós não estamos estudando sobre raízes permanentes à toa, é porque o Senhor quer transformar a nossa vida, é porque o Senhor quer mudar o nosso caráter. Pai, faça da nossa igreja uma igreja frutífera, a fim de que o Teu nome seja glorificado, e não de homens, o Teu nome, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai amado, de trabalhar na vida de cada irmão que está aqui. Vai ao encontro, Espírito Santo de Deus, de cada coração, transforma, restaura, convence, discipula, mude, Espírito Santo, a fim de que o caráter seja transformado e frutos que glorifiquem ao Senhor apareçam nos meus irmãos, em mim e na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.